Olá, eu sou a professora Cássia Santos, sou professora do Departamento de Engenharia Química e do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais. E aqui nós viemos hoje falar sobre a disciplina de Planejamento de Experimentos e de Otimização. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver, então, relembrar alguns conceitos básicos relativos ao uso de ferramentas estatísticas. Que tal usarmos um exemplo? Então, nesse exemplo, nós temos uma indústria química que já tem um método de produção do seu produto, que nós vamos chamar, então, de método A. Foi proposta para essa empresa uma nova forma de produção, que ele chamou então de método B. Esse método B promete ter uma produtividade maior do que o método A. Será que vale a pena trocar todo um processo produtivo por um novo método, o método B? Para isso, precisamos então testar os dois métodos. A partir então dos dados obtidos de produção usando o método A, os 10 primeiros, e usando o método B, aqui dado pelos 10 últimos, temos então os valores obtidos pelos dois métodos. Primeira coisa que nos vem à mente é, para comparar, precisamos observar as médias. Então, analisando aí, plotando, né, os dados do método A e do método B, o que podemos observar? Que o método A teve uma média de 84,24, enquanto o método B obteve uma média um pouco maior, de 85,54. Mas será que eu posso realmente afirmar que essa média é maior, ela é significativamente maior, estatisticamente maior do que a média do método A? A diferença que existe entre o método A e o método B foi ocasionada por pura chance? É uma coisa que pode ter acontecido? E será que, se repetíssemos então os experimentos, não poderia vir ao contrário, o método A dar um pouco maior do que o método B? Bem, então, para dizermos isso com completa certeza, precisamos então utilizar métodos estatísticos para poder medidas estatísticas para fazermos essa afirmação. Vamos então relembrar alguns conceitos relacionados então à parte de estatística. Vamos relembrar a respeito de erro experimental. O erro experimental é aquele erro inerente próprio do seu experimento. Ele acontece toda vez que você repete da mesma forma, com a mesma metodologia, nem sempre você vai obter exatamente o mesmo valor. Esse erro que acontece de forma aleatória, essa flutuação dada a uma repetição, ela é característica do experimento. Por isso a gente chama de erro experimental. Já o erro sistemático é um erro que tem a ver com o sistema, ou seja, o jeito, o método que você utilizou para poder fazer aquele experimento. Então, no erro sistemático, você deve estar fazendo algo errado no seu método. Esse tipo de erro sistemático é um erro inadmissível quando você vai trabalhar com a parte experimental. A primeira coisa que é preciso ser feita no início de um experimento é eliminar por completo os erros sistemáticos. Resultados com erros sistemáticos não podem, inclusive, ser utilizados e nem analisados. Não vale a pena. Os erros estatísticos ou as incertezas, elas são causadas por variações no seu instrumento de medida, por exemplo. É aquele erro que tem a ver com a incerteza da própria medida. Outro conceito básico que podemos ter é a diferença entre uma população e uma amostra. A população ela é um conjunto completo que você pode então avaliar. A população estatística ela é o conjunto de medidas, né, uma coleção inteira de unidades que pode então ser avaliada. No entanto, é muito difícil fazer, às vezes, uma inferência de uma população inteira. Nem sempre nós conseguimos fazer inferência da população inteira. Por causa disso, nós pegamos uma amostra, fazemos uma amostragem. A amostragem, ela é, na verdade, a seleção de alguns indivíduos da sua amostra para participar, então, dessa inferência. Assim, você não precisa medir toda a sua população,
para ter uma inferência sobre ela. No caso da amostra, a amostra ela precisa ser representativa, ou seja, uma amostra representativa é aquela que tem todas as características que a população tem. Para isso, a amostra precisa ser, então, aleatória. Toda vez que se mede algo de toda uma população, nós chamamos de parâmetro. Então, o parâmetro é aquela medida que você faz da população inteira. No caso da média, você precisaria analisar todos os N candidatos que fazem parte dessa população para obter, então, a média populacional. Então, a média populacional seria o somatório de cada medida de cada indivíduo dividido pelo número de indivíduos que contém, então, na sua população. Uma estatística, no entanto, é uma inferência que você faz na própria amostra. Ela é uma quantidade que você vai calcular. No caso, por exemplo, da média, a média amostral, ela, que nós vamos chamar aqui de Y barra, ela é o que? O somatório de cada uma das medidas, dividido então pelo número de medidas da sua amostra. No caso, a média amostral, ela é uma medida que dá então a centralidade dos dados experimentais que você obteve. No entanto, a amostra precisa ser aleatória. O que seria então uma amostra aleatória? É quando você dá para cada indivíduo da sua população a mesma probabilidade de ser selecionado. Isso acontece quando você aplica métodos próprios para poder fazer então uma amostragem aleatória. Vamos dar um exemplo. No caso, trabalho com sistemas particulados. Meus alunos, nas práticas de laboratório, precisam caracterizar as partículas, por exemplo, o formato. Para poder, então, fazer esse tipo de medida, precisamos selecionar os candidatos para poder fazer a avaliação. No caso de sistemas particulados, utilizamos muito métodos de quarteamento. O método de quarteamento é quando você pega a parte da sua população, faz uma mistura, particiona em 4 ou em 2 partes, dependendo de como for o seu método, e pega aquela parte, particiona novamente, até você chegar no tamanho exato da amostra que você quer analisar. Então, nas nossas medidas de variabilidade, podemos dar então aqui o exemplo da variância. No caso da população, nós temos aí a variância da população, que é, na verdade, o desvio padrão ao quadrado. E o que seria o desvio padrão ao quadrado? É a medida que você tem menos a média, aí você tem aquele desvio. Por que a gente eleva ao quadrado? Porque às vezes esse desvio ele tá para cima ou ele tá para baixo. Então, elevando ao quadrado, a gente padroniza isso e contabiliza, evita com que um desvio que está acima anule o desvio que está abaixo. Então, a gente contabiliza toda a parte do desvio, dividimos aí então por N, que é o número da nossa população. O desvio padrão nada mais é, então, do que a raiz quadrada da nossa variância. Mudando, então, para a amostra, quando temos aí a variância amostral, ela se desenvolve da mesma forma, o mesmo equacionamento que a variância populacional. A única diferença é que, ao invés de dividirmos por N, que é o número de amostras que temos, vamos dividir por N-1. Por quê? Porque é o grau de liberdade. Quando a gente tem uma amostra pequena, a somatória de todos os desvios automaticamente também tem que dar 0. Então, o que acontece é que a gente tem essa uma equação, e essa uma equação diminui, então, o número do grau de liberdade, por isso ele é N-1. Ok? A distribuição. Então, a distribuição ela pode ser, por exemplo, uma distribuição normal. A distribuição normal, ela nada mais é do que você ter muitas medidas próximas da média, que estão no centro, e medidas menores do que a média, se distanciam da média. A distribuição normal, ela costuma ser simétrica. E isso acontece geralmente quando a gente tem um número bem grande de amostras. Temos aí, então, a equação, que é uma probabilidade, então, normal, ou que chamamos também de gaussiana. O teorema, então, do limite central nos diz que, sob certas condições,
da experimentação, essa distribuição de erros, ela tende à normalidade quando o número de componentes da nossa população é muito grande. Como que podemos, então, caracterizar uma distribuição normal? A distribuição normal, ela é caracterizada pela sua média e pela sua variância. Então, nós colocamos um N, abre o parêntese, põe o valor da média e depois o valor da variância, fecha o parêntese. Nesse gráfico, nós podemos observar aí 3 distribuições normais diferentes. A primeira distribuição normal, ela tem média menos 5 e tem variância 25, ou seja, o desvio padrão, que é a raiz, é 5. Quando a gente, então, tem essa segunda distribuição normal, a média é 5 e a variância é 100, ou seja, a espalhabilidade dos dados é muito maior. Então, a gente pode ver que, em termos da curva, ela gerou um achatamento nessa curva da distribuição normal. Enquanto a gente pode observar aqui na outra curva, que ela tem média 30, por isso a altura dela é bem maior do que das outras, ela tem um espalhamento muito pequeno, por isso ela é um pico alto que não tem um espalhamento de dados muito grande, porque o desvio padrão é pequeno. Ok, então a primeira coisa que a gente faz para poder comparar uma distribuição com a outra é trabalhar de uma forma normalizada, ou seja, padronizada. Podemos então trabalhar com a distribuição normal padronizada, que chamaremos de Z. O Z, então, ele é a sua medida y menos a média, dividido então pelo desvio padrão. Dessa forma, a gente tem então que todas as distribuições padronizadas terão média 0 e variância 1. É como se arrastássemos aquela curva e colocássemos o centro dela bem no eixo 0. Esses valores, eles são tabelados, certo? Então, quando se deseja calcular, por exemplo, a probabilidade de Z ser maior do que um Z de alfa, temos aqui, então, que alfa é o quê? É a área abaixo dessa curva. Então, eu quero valores maiores, esse valor rasurado que está mostrando na figura. Dessa forma, o que iremos fazer? Então, digamos, por exemplo, que o valor que nós queremos qual a probabilidade de Z ser maior do que 2? Então, procuramos o 2, vemos então que o Z ele é dado por um A mais um B. E que o A é a primeira casa decimal e que o B é até a segunda casa decimal. Como o 2 é 2,00, nós pegaremos o 2 e pegaremos a primeira coluna que corresponde ao 00, certo? Ao checar então com os dois valores, nós podemos obter então o valor que é a probabilidade. A probabilidade, que é aquela área abaixo daquela curva, ela está dentro da tabela, ok? Se a distribuição normal acontece quando temos então um número de componentes na nossa amostra muito grande, o que acontece então quando eu tenho uma amostra muito pequena? A minha distribuição ela deixa de ser normal e ela pode então ser representada por uma distribuição, por exemplo, do tipo de t-student. A distribuição de t-student ela tende a uma distribuição normal à medida que você vai aumentando então o número de candidatos na sua amostra. Por exemplo, nesse gráfico que temos aqui, a gente tem várias distribuições com vários graus de liberdade. Então, quanto mais componentes eu tenho, mais próximo eu cheguei aí da distribuição normal. E quanto menos amostras eu tenho, eu vou me distanciando cada vez dessa distribuição. No caso aqui temos o T da mesma forma é a média, é o valor que você mediu menos a média dividido por S, que é o desvio padrão. Os valores da distribuição de t-student são lidos um pouco diferente da tabela anterior. Da mesma forma, a alfa, no caso aqui, que é a probabilidade, ela é o valor abaixo da área. Vale lembrar que se integrássemos toda essa curva, a área dá 1 abaixo da curva, ok? Alfa, então, é o valor que está mostrado aqui, e o valor de alfa, no caso da distribuição de t-student, ele está no eixo horizontal da tabela, enquanto no eixo vertical nós temos os valores do grau de liberdade. Dentro da tabela estão os valores do t de alfa, que são os valores que podem ser lidos.
Que tal, então, fazermos alguns exercícios sobre probabilidade? O exercício 1, vamos calcular, então, a probabilidade de Z ser maior do que um Z de alfa. Nesse caso, faremos a probabilidade de Z ser menor do que menos 2. Olhando nesse desenho, marcamos, então, na curva o menos 2 e colorimos de vermelho a área abaixo a curva, que corresponde a um Z menor do que menos 2. No entanto, quando você vai olhar na tabela, não tem valores negativos. Então, o que acontece é que, como a distribuição é simétrica, podemos dizer que a probabilidade de Z ser menor do que menos 2 é a probabilidade de Z ser maior do que 2. Nesse caso, então, o que precisamos aqui? Olhar a tabela. Temos, então, a tabela da distribuição padronizada normal. Então, iremos marcar 2.0, então marcamos o 2.0 e marcamos depois a coluna do 0,0. Encontramos então o valor de alfa aqui, no caso a probabilidade é 0.0228. Fácil, não? Vamos então para o nosso segundo exemplo. A probabilidade então do módulo de Z ser maior do que 2.05. Quando trabalhamos com módulo, temos então duas opções. Significa que o menos Z é maior do que 2.05 e o mais Z também é maior do que 2.05, certo? Ok. O que acontece então é que podemos ver colorido aqui na nossa figura. Temos o menos 2.05 e o mais 2.05 e colorimos então de vermelho as duas áreas abaixo da curva. Como a curva é simétrica e nós acabamos de ver que a probabilidade de Z ser menor do que menos 0,2 é também igual à probabilidade do Z ser maior do que 2.05, nós podemos então dizer que essa probabilidade do módulo, na verdade, é 2 vezes a probabilidade de Z maior do que 2.05. Da tabela, então, o que a gente pode tirar? Marcamos o 2.0, que são os dois primeiros números que temos aí, e depois na coluna do 0.05, nós podemos selecionar o valor, encontramos então o valor da probabilidade, certo? Lembra que tem que multiplicar por 2, ok? Temos então 0.0404. No nosso terceiro exercício, nós vamos fazer então a probabilidade de Z estar entre menos 0,15 e 1,6, certo? Marcamos então no nosso desenho o menos 0,15 e o 1,06. Mas espera aí, Z está entre esses dois valores. Z é valores maiores do que 0,15 e menores que 1,6. Então, nesse caso, a área que nós desejamos calcular é a área em branco abaixo da curva, não a área vermelha. Certo? Então, podemos dizer que a área branca é 1, que é a área total, menos a probabilidade, as duas áreas coloridas em vermelho, que é a probabilidade de Z ser maior do que 1,6, menos a probabilidade de Z ser menor do que 0,15. Ou seja, a probabilidade de Z ser maior do que 0,15, certo? Calculando, então, na tabela, nós temos aí a probabilidade de Z ser maior do que 1,6, certo? E podemos agora calcular também a probabilidade de Z ser maior do que 0,15. De posse, então, desses dois valores, nós temos que 1 menos a probabilidade de Z ser maior do que 1,6 deu 0,0548, menos 0,4408. Dessa forma, a área branca abaixo da curva corresponde a 0,548. Não é tão difícil assim, né? Vamos então praticar? Fica aí para vocês. Vou marcar aqui alguns minutos para vocês responderem, ok? Bem, nosso exemplo 4 é um pouco mais complexo. Seja Y um conjunto de dados que tem uma distribuição normal com média 4 e variância 0,3 elevado ao quadrado, ou seja, desvio padrão 0,3. Pergunta-se qual a probabilidade de Y ser maior do que 4,4.
Lembra que a gente padroniza as nossas distribuições? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser normalizar essa distribuição. Certo? Para isso, nós vamos calcular a probabilidade de Z ser maior do que um Z0. Quem seria esse Z0? É o meu valor Y0, que é o 4,4, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, temos o 4,4 menos 4 dividido por 0,3, calculamos então o nosso Z0. Nosso exemplo agora se resume a calcular a probabilidade de Z ser maior do que 1,33, mas isso você já sabe calcular lá da tabela, não é? Marcamos aí 1,3 na coluna do 0,03 e obtemos então o nosso valor de probabilidade, que é 0,094. Digamos então agora que eu não tenho mais uma distribuição normal, porque a minha amostra é pequena, e eu tenho um conjunto de dados com o mesmo valor de distribuição, só que agora eu tenho apenas 7 dados. Isso significa que eu não vou mais usar a distribuição normal padronizada, eu vou usar a distribuição de t-student. Calcule então a probabilidade de y ser maior do que 4,4. Primeira coisa que temos que pensar é quem é o grau de liberdade. Então, o nosso grau de liberdade é 7 menos 1, certo? Vamos então aí normalizar. Como que nós normalizamos essa distribuição para uma distribuição t-student? T0, no caso, vai ser a minha medida y0, que é o 4,4, menos a minha média, que é 4, dividido por 0,3. Deu 1,33, igual do exemplo passado. Então, o nosso exemplo agora precisa se resumir a calcular a probabilidade de t ser maior que 1,33, com grau de liberdade igual a 6, certo? Na nossa tabela, então, lembrando que a tabela aqui é diferente, o que nós temos? Nós temos uma coluna para o grau de liberdade e depois temos o alfa, mas o alfa é exatamente o que queremos calcular. Lembre que dentro da tabela está o valor do Z0, ok? Então, você tem que achar o valor de 1,33 dentro dessa tabela, mas com um grau de liberdade igual a 6. Então, pegando essa linha, nós vamos selecionar aí quais são os valores em que, entre um valor e outro, você obtém um 1,33, certo? O primeiro valor corresponde a uma probabilidade de 0,15, enquanto o segundo valor corresponde a uma probabilidade de 0,10. O que você faz, então? Tranquilo. É só você interpolar os dados para quem seria alfa para 1,33, ok? Nisso a gente obtém aí, interpolando, que o valor de alfa é aproximadamente 0,12. Engraçado, esse valor é diferente do valor do exercício passado, exatamente porque a gente não tem mais uma distribuição normal, certo? O nosso próximo exemplo, ele se dá entre calcular a probabilidade de t e extrair entre dois valores. Então, t aqui está entre menos b e b. E eu já sei que o valor dessa probabilidade é 0,9. Eu sei também que essa amostra foi obtida com 10 candidatos, certo? E pergunta-se, quem é b? Quanto vale o valor de b? Olhando, então, no nosso exemplo, no nosso desenho, a gente plotou lá, então, menos b e o b. E eu sei que t está entre os dois. Então, no caso aqui, a área que eu desejo calcular é a área em branco. Ou seja, a área em branco, que é essa probabilidade, corresponde a 0,9. Então, já é conhecida. Se essa área corresponde a 0,9, significa que 1 menos 0,9, que dá 0,1, está distribuída igualmente entre essas duas áreas em vermelho. Ok? Nesse caso, 0,1 dividido por 2, a gente obtém um alfa de 0,05. Ok? Então, temos aqui que 1 menos 2 vezes a probabilidade de Z ser maior do que B dá 0,9. Isolando, então, quem é a probabilidade, nós obtemos, então, que a probabilidade de Z ser maior do que B é 0,05, certo? Sabemos já que o grau de liberdade, no caso, corresponde a 10 menos 1, que é 9. Podemos, então, ir na tabela e já sabemos o valor do alfa, então vamos pegar exatamente a coluna do alfa igual a 0,05
junto com um grau de liberdade de 9, e a gente encontra então o valor de B. Dessa forma, então, terminamos aí a nossa primeira aula sobre os conceitos básicos a respeito de estatística. Te vejo na próxima aula.